do cego para poder guiar. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Contra. A gente vai falar agora sobre a crise climática e todo esse problema que o estado do Rio Grande do Sul está enfrentando. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, é impossível a gente não dizer sobre negacionismo, sobre fake news, tudo isso a gente vai falar aqui. Assunto delicado, mas necessário. Marcelo, sempre começando com você, que é o convidado especial e expert nesse assunto. Conta pra gente um pouquinho sobre esse contexto, principalmente histórico, político, o quanto as ações, ou a falta de algumas ações, encadearam no problema que a gente está vivenciando hoje. Olha, a gente tem que pensar primeiro globalmente, né, para depois a gente chegar no assunto Brasil. Vou começar com um dado. O ano de 2023 foi o ano mais quente já registrado na história da humanidade. E os dados até abril indicam que 2024 está sendo mais quente do que 2023, que foi o ano mais quente da história. Então a gente começa por aí. E aí as pessoas veem lá assim o dado. Mas de 1850 para cá, da segunda Revolução Industrial, a temperatura da Terra aumentou só 1 grau Celsius. Aumentou só 1 grau Celsius e meio. Isso é pouco. Aí quando a pessoa fala assim, eu chego para ela e falo, senta aqui, vamos conversar. Sabe qual é a temperatura média de Avaré, por exemplo? Eu sempre dou esse exemplo para as pessoas terem uma noção. A temperatura média de Avaré é 23 graus e meio Celsius. Sabe qual é a temperatura de Teresina, no Piauí, média? 25 graus, é 1 grau e meio de diferença. Lá eles estão no clima semiárido lá, né, no interior do Nordeste. Então, as pessoas elas não têm noção de quanto é 1 grau e meio só a mais na média. Você tem um rompimento completo da estrutura climática, uma pequena diferença, né? E aí, se você tem uma temperatura mais elevada, a gente tem mais evaporação das águas oceânicas. Se você tem mais evaporação da água oceânica, você vai ter mais chuva. Isso em todo lugar do mundo, né? E aí trazendo para o contexto nacional já, o Sul está sendo afetado por um conjunto de fatores, não é um fator, certo? Então a gente tem a chegada de uma massa de ar polar vinda do Polo Sul, que é normal nessa época do ano. Abril começa a chegar, é o mês que começam a chegar essas massas de ar no Brasil normalmente. Inclusive estão demorando para chegar, né? Agora que a gente teve a primeira esses dias. Então você tem essa chegada dessa massa de ar no Sul, só que a gente tem que entender o contexto dessa massa de ar dentro de um contexto onde a gente tem uma anomalia no centro do Brasil. Que a anomalia é essa? Bem na porção central do Brasil, aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, está formado ali um bolsão de ar quente muito forte que não se dissipa. Então esse ar quente está impedindo a passagem dessa frente fria para ela chegar aqui no Sudeste e no Centro-Oeste do país. Então esse ar gelado e úmido da massa de ar polar ficou preso lá no Sul. Então ele acumulou essa umidade do Oceano Atlântico e fez chover. Então, não só as chuvas que estão assolando a população lá, mas agora o frio também. Exatamente. E aí, né? A gente tem as quedas de temperatura. E soma-se a essa umidade vinda da Antártida, passando pelo Oceano Atlântico ali, a umidade amazônica também, né, dos chamados rios voadores. Então a Amazônia, ela, claro, é uma grande contribuidora com a umidade global, né? É o maior bolsão de umidade que a gente tem no planeta Terra. 20% da água doce do mundo está ali na Amazônia. Então essa água está evaporando, só que o ar é tão pesado, tamanho volume de umidade que tem lá, que ele não consegue subir e transpor a Cordilheira dos Andes. Então esse ar ele não vai para o oeste, ele corre para o sul, ele vem na direção do sul do Brasil. Então você acumula essa umidade vinda lá do Polo Sul com a umidade amazônica, né, que causou esse estrago enorme. Eu estava vendo dados aí, só para quem está nos assistindo ter noção, choveu lá em 5 dias, se não me engano é isso, 600 milímetros de chuva. Só para a gente ter um comparativo de novo. Na nossa cidade aqui em Avaré chove 1.300, 1.400 milímetros de chuva por ano. Lá choveram 600 milímetros de chuva em 5, 6 dias. Né? E os rios lá são rios planos, né? A bacia hidrográfica que foi afetada é uma bacia hidrográfica de rios muito planos, não são rios encachoeirados, com muita queda d'água. Então o rio ele transborda e ele ocupa uma planície de inundação gigantesca. Sim. E as cidades estão justamente às margens desses rios, nessas planícies de inundação. E quando você coloca, Marcelo, que você tem esse bolsão de ar quente na região central,
e que você tem a geração de mais pluviosidade do que a normal lá na região amazônica. Qual que é a relação entre desmatamento, queimadas florestais e essa situação? Ela existe? Sem dúvida, o desmatamento e as queimadas vão intensificar a elevação da temperatura. E isso vai aumentar a temperatura dos oceanos, que vai aumentar a evaporação, que vai aumentar o volume de chuvas. E aí tem mais um ingrediente para a gente ir colocando as peças no quebra-cabeça aí. A gente está em ano de El Niño. O El Niño é um evento que acontece o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ali na costa oeste da América do Sul, no Chile, no Peru. Anos em que ocorrem El Niño são anos de chuva no sul. Sempre isso acontece. E o El Niño agora a gente está aí com uma temperatura, se não me engano, 1,5 grau, 2 graus Celsius acima do normal a temperatura das águas do Pacífico. Então é mais um ingrediente para a gente ter esse aumento das chuvas ali. Então você soma o evento extremo com um evento corriqueiro sabido já, que é a chegada da massa de ar polar. Então isso vai gerar essa gigantesca precipitação que a gente tem lá na região. E para finalizar o raciocínio, né, é importante para as pessoas saberem que, voltando para a sua pergunta inicial das mudanças climáticas, a questão é a frequência dos eventos climáticos, né? Os eventos eles estão cada vez mais frequentes. Ah, professor, eu não lembro quando tinha sido a última enchente do sul do país. Foi em setembro do ano passado. Acabou de acontecer. Uhum. Né? Pegando a questão dos ciclones, que são os furacões no Brasil. A gente teve lá em 2004, no sul do país, um ciclone chamado Catarina. Depois a gente parou de falar disso. Aí em 2020 teve um outro ciclone chamado Ciclone Bomba, o ano passado teve outro. Então a frequência dos eventos extremos está maior. Né? E essa frequência é importante as pessoas saberem que não é uma frequência só de aquecimento. Ela é uma frequência de queda na temperatura. Então a gente tem verões mais quentes em alguns lugares e invernos mais frios em outros lugares. Secas extremas em alguns lugares, chuvas extremas em outros lugares. A gente viu isso no Brasil recentemente. Deslizamento de encosta no Rio de Janeiro, deslizamento de encosta no litoral de São Paulo, em Santos, Bertioga, um monte de gente ilhada lá em janeiro desse ano. Então, assim, é impossível as pessoas não entenderem que esses eventos têm conexão. Sim. E o que a ciência nos mostra que a gente não está querendo enxergar, Camila? A gente não. Começar por aí. Eu não sou negacionista. Eu não sou desse tipo. Né? Eu leio o relatório e realmente acredito nele. Vocês acreditam nisso? Agora vem o dado, a NASA faz análise, o satélite diz que está queimando a Amazônia a rodo. E aí o povo vai passando a boiada, vai assinando, vai liberando. O próprio governador do Rio Grande do Sul foi um dos participantes do Passa Boiada. E aqui a gente não tá para colocar ninguém no lugar e olha, ele é o vilão. Não, todos nós somos vilões. Todos nós somos vilões. Por quê? Porque é do sacolinha que você joga do jeito errado. Do cigarro que você joga Aqui, ó. pela janela do Aqui, carro. Ó, aquela bituquinha que já vai espalhar um incêndio na beira da estrada. É cotidiano. O que mais me incomoda é isso, as pessoas não agirem o que está no poder delas. Porque é fácil eu terceirizar a culpa. Eu tenho um governo para culpar. Se eu tenho eu contratei uma pessoa para cuidar das coisas. É igual contratar a vigilância. Você acha que agora que eu contratei a vigilância, não vou ser roubado. Vai acontecer comigo. Mas não é porque você contratou um serviço que eu vou conseguir combinar com o El Niño, com a massa climática que veio, a massa de ar quente que não dá para sair, o bicho não consegue atravessar. Para você organizar esse forró, meu filho, tem que distribuir ingresso, separar os camarotes, cadeira, ver espaço certinho pro banheiro, organizar o bar, ver o que vai vender. Não é assim, gente. Ah, não, mas eu contratei um governo que me prometeu lá, que ele ia resolver isso aí. Só que não dá para resolver uma história que está sendo construída desde a Revolução Industrial, desde a primeira emissão de gás complexo na atmosfera. Por isso que eu reforço, né? Eu acho que para quem está nos assistindo, a gente precisa mudar de hábito.
Não existe outra maneira de mudar o mundo sem começar pelo meu hábito, né? E também não cabe mais terceirizar a culpa, né? Porque, sim, existem maiores culpados, é óbvio que existem os maiores culpados, né? Mas aonde que está a minha responsabilidade no estudo? Né? O que eu estou fazendo com o meu lixo? Nada se joga fora aqui nesse planeta. Tudo que você descarta é responsabilidade sua, sim. Principalmente quando você descarta no lugar errado. Eu canso de ver aqui em Avaré pessoas que abrem a janela do carro e jogam lixo na rua. Eu acho isso surreal no ano. Eu tenho uma amiga que voltou a morar em Avaré. Beijo, Bruna. Ela comentou comigo esses dias: Ana, aqui em Avaré as pessoas não separam lixo. Aqui em Avaré as pessoas jogam bituca de cigarro pelo carro, lata de cerveja pela janela do carro. É verdade. É um absurdo. O mundo virou uma lixeira, certo? É no mundo. Vem a chuva, mas aqui vem a chuva e Concordo. bota no rio de volta. Não, eu trabalho em várias cidades diferentes, eu rodo bastante aqui no interior de São Paulo, eu nunca vi, de verdade, é uma pena isso, mas eu nunca vi tanta gente em outras cidades fazendo o que as pessoas aqui fazem. Em cada semáforo que você parar, você pode perceber, tem alguém jogando alguma coisa, batendo cinza de cigarro. Gente, isso também é lixo, bituca de cigarro também é lixo, também entope bueiro, também. Então, assim, a gente precisa ter consciência de que a nossa atitude, ela precisa mudar, né? Isso para não falar da nossa comida, do que a gente come, do quanto a gente impacta o mundo com aquilo que a gente come. Nem vou entrar nesse tema, porque cabe um programa inteiro só para falar disso, né? Mas é óbvio que eu preciso me atentar aos meus hábitos. Thierry, você também morou fora e voltou há alguns anos para a cidade. Qual que é a tua impressão aqui? Até um pedido que a gente faz, um apelo, para que as pessoas prestem atenção nisso. Porque a gente mora no mesmo planeta, gente. Né? É casa compartilhada. Não tem plano B, planeta B. É aqui mesmo. Eu morei muito tempo em São Paulo. São Paulo é a porqueira do mundo. Então, eu não sei. Eu reparo que tem ainda assim sujeira. Mas, como eu morei em São Paulo, eu acabo não me achando tão assim... Me parece que nem em São Paulo eu vejo as pessoas jogando coisa pela janela. É porque lá eles ficam com a janela fechada, né? Eles jogam pela janela do apartamento. Se você for em qualquer apartamento de São Paulo, as pessoas simplesmente jogam pela janela. É sério Surreal. isso? O dia que eu vi isso eu não isso, sabia, gente. O dia que eu vi isso, eu falei, gente, Real. não é possível que você está jogando a casca da laranja pela janela do meu apartamento. Não existe isso. E as pessoas fazem. Meu Deus. Pelo menos Tá mais num prédio grave de do que eu 30, imaginava. Absurdo. num prédio de 30 vai ter um fazendo isso. Sempre. Você vai ver uma reclamação de condomínio, sempre. Prédio chique, prédio barato. Meu Deus. Sempre tem gente jogando bituca. O tempo todo. Meu Deus, isso é bem complicado. Rafa, como é que a gente coloca na cabeça dessa criançada que tem que mudar de atitude? Eu acho que exemplo, em primeiro lugar, né? Não jogar nada pela janela do carro, do apartamento, enfim. Mas eu penso também que eu concordo muito com o que a Camila falou, né, da gente assumir essa responsabilidade, mas também culpabilizar o poder público quando ele é omisso, quando ele é falho. Porque não tem coleta seletiva do lixo, pelo menos no bairro que eu moro em Avaré, não passa uma coleta seletiva. A gente separa, você coloca lá na lixeira, e aí os catadores de reciclado que acabam levando parcialmente aquilo que interessa mais economicamente. Tem uma forma que não é organizada. Sim. Por quê? Eu já morei em cidades que, pelo menos, o que era da coleta, existia um saco específico, um dia específico que as pessoas passavam. Elas não tinham que rasgar o lixo, se colocar nesse lugar de risco, né? Precarização da precarização. Perfeito. Mexer no meu descarte para pegar o ganha-pão dela. Isso é desumanizar a atividade do outro, que é tão importante, que são os coletores. Sim. A gente tem uma associação de coletores em Avaré. Existe uma associação. Mas o quanto o poder público apoia essa associação? O nível de organização e sistematização disso é responsabilidade do governo público, do poder público. E até que ponto isso aparece na pauta? Até que ponto é interessante isso na pauta? E aí a gente vai cair, hoje é o Rio Grande do Sul. Mas é aquele frio que fez de 3 graus aqui em Avaré, no ano passado. Eu estou aqui há 10 anos, foi a primeira vez que eu passei por um frio absurdo
De eu falar assim, gente, eu preciso ficar aqui dentro, debaixo de 7 cobertas, porque não tem como. De janela fechada. E tudo. Eu comprei um aquecedor. E esse ano estamos no Exatamente. Como que a gente outono. pensou comprar o aquecedor, né? A gente se preocupar com essas coisas. Sim. Agora não basta ar-condicionado, como disse o Marcelo no começo. As temperaturas, os extremos são tão rigorosos, até a temperatura está polarizada. Tô chateada. Até a temperatura está polarizada, eu não tinha pensado nisso. Marcelo, leva isso para discussão Essa nas eu vou aulas, levar. né? Gente, a gente tá acabando. Eu ficaria aqui, ó, falando com eles, aprendendo com eles por muito tempo. Mas você vai ter que voltar. A gente volta. Você volta. Igual que o último programa do Eu Sou que a gente gravou, confiram lá o programa. A gente falou de Milton Santos, a gente falou de Eduardo Galeano, falou de tanta gente boa que tem gente que nem conhece esses caras, precisa conhecer, gente. Vamos ficando por aqui, agradecendo a vocês que estão em casa, pedindo para que você monitore sim a atitude do outro. Se jogou lixo, vai lá e fala, amigão, não dá mais para eu jogar lixo da janela do carro, não, nem da janela do apartamento, né? E vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir com o planeta, porque o planeta é de todos nós, né? Não só nós, dos animais humanos, mas também dos demais animais. A gente precisa conviver em harmonia e com saúde, né? Porque isso está fazendo com que a gente seja extinto. Em breve... Estamos adoecendo. E estamos Exatamente. quebrando a casa. Isso. Já não está rachando Nossa, o gente, planeta. eu me lembrei de uma coisa que eu preciso falar agora, Então né, vamos. sobre esse assunto. Tem um professor da Unesp de Rio Claro, chamado Mauro Galetti. Eu descobri esse professor recentemente e assim, eu estou apaixonado. Mauro Galetti? Mauro Galetti. Professor do quê? Ele é professor de biologia, curso de biologia e ecologia, pelo que eu entendi lá do currículo dele. Ele acabou de lançar um livro chamado Um Naturalista no Antropoceno, que existe uma discussão hoje na geologia de se a gente já está vivendo um novo período geológico chamado Antropoceno, onde o homem é o grande agente de transformação da natureza, né? Então ele se utiliza dessa teoria e é quase um livro de memórias assim dele sobre a carreira acadêmica dele. Ele já foi para a ilha de Bornéu lá na Ásia, ele já foi para as Ilhas Galápagos do Equador aqui. Meu sonho. É muito legal. Ele conta a pesquisa que ele fez nesse livro. Um Naturalista no Antropoceno, está no site da editora Unesp, gratuitamente, você baixa o PDF, não precisa nem comprar o livro. Eu engoli aquele livro, eu acho que eu li assim 6 dias, eu triturei aquele livro, sabe? Porque é uma leitura muito simples para qualquer público, público leigo, público que já entende do assunto, vai ter uma visão tão ampla dessas questões que a gente abordou sobre o meio ambiente, que são muito legais, eu indico fortemente. Bom, gente, vocês viram que o do Contra também tem indicações de leitura. Muito obrigada, porque vai ficar na minha lista. Esse pular na frente de vários que já estão na lista. Não Eu vivo fazendo isso. Não tenha dúvida que você não vai errar. Tem um monte de livro reclamando lá na minha prateleira. Nossa, Viu? a minha O próximo era eu. E aí eu coloco o outro na frente. Exato. Mas vamos seguir assim. Eu agradeço muito a vocês. Marcelo, obrigada. É sempre muito bom estar com você. Você sempre é brilhante no programa, né? E eu sou sua fã, viu? Gosto muito dos seus conteúdos, aprendo muito. E agradecer os meus queridíssimos aqui também, né? Meus companheiros de mesa. Agradecer o pessoal da produção e, é claro, a você que está em casa, que nos acompanha, que ajuda a gente, que comenta, que me manda dica de assunto para a gente discutir aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo do Contra. Tchau, tchau. Minado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô